abrir a nossa Bíblia no segundo livro de Reis, segundo livro dos reis de Israel, no capítulo segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 7, a partir do versículo 1. Segundo livro dos reis, capítulo 7, a partir do 1º versículo. Diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Amém? Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus sobre essa palavra. Senhor nosso Deus, pedimos agora que o Teu Santo Espírito esteja operando, possamos compreender a Tua palavra, possamos aplicar a Tua palavra, Senhor, na nossa vida, que o Senhor esteja nos conduzindo, nos dirigindo, nos capacitando. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos sobre as janelas dos céus, né? E aqui o contexto é do cerco de Samaria, fome intensa, estavam negociando os próprios filhos, aquelas mulheres, porque a fome era tão grande. Chamaram o rei. E uma das mulheres disse: olha, nós combinamos que hoje comeríamos o nosso filho, amanhã comeríamos o dela, e agora que é a vez dela cumprir a sua parte, ela não quer. O rei rasga as vestes, e eles começam a colocar a culpa em Eliseu, o profeta. O rei quer cortar a cabeça do profeta, e todos estão cercados em Samaria, e o exército está do lado de fora acampado, eles não têm como sair dali, e o profeta Eliseu profetiza e diz: amanhã, a estas horas, tudo estará resolvido. Aquela grande inflação, por causa do cerco, da fome, seria resolvida. A questão da guerra seria resolvida. O profeta profetizou e falou: olha, tudo se resolverá e rapidamente. Porém, o oficial do rei, ele diz o quê? Ainda que o Senhor abra janelas dos céus. Será que isso pode acontecer? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela se cumpre. E a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. E Deus usa os seus métodos, a sua maneira, para fazer com que a palavra de Deus se cumprisse. E o que Deus usou? O que Deus usou nesse caso, para que aquilo que era o seu propósito viesse a se cumprir e aquela cidade fosse
liberta. Deus usa da sua soberania, do seu poder, da sua graça, porque Ele faz o exército inimigo ouvir um ruído, e eles começam a ficar confusos, e começam a achar que vem exército contra eles, e começam a se estranhar, e começam a se matar uns aos outros, de tal maneira que, fugindo dali, eles deixam tudo para trás. Foi o método de Deus para resolver aquela situação. Não foi dado um tiro, vamos dizer assim, um tiro de flecha, não foi movido um soldado, mas o próprio Deus se encarregou, e aquele exército inimigo saiu fugido. Porém, o povo ainda estava dentro dos muros da cidade, morrendo de medo, apavorados, e agora havia uma missão. Aquele povo precisava saber que Deus já tinha agido. E Deus então levanta, vamos ler ali no versículo 3, do capítulo 7 de 2 Reis, diz que havia 4 leprosos junto à porta da cidade. E os leprosos estavam ali, e a situação do leproso era pior, né? Porque eles não podiam viver dentro da cidade, dos muros da cidade. Eles, devido à lepra, naquela época, ser uma doença que não tinha cura e altamente contagiosa, os leprosos viviam nas cercanias da cidade. E quando um leproso se aproximava, ele tinha que gritar: homem imundo e leproso se aproximando, e haviam sinos que tocavam para todo mundo fugir. Então eles viviam isolados, e eram 4 que estavam ali. E na hora de Deus escolher alguém para que todo o seu milagre de libertação, de transformação fosse proclamado, Ele escolhe 4 leprosos. Ele escolhe as pessoas mais improváveis dentro daquela sociedade, dentro daquele contexto. Eram homens que estavam em situação pior do que aqueles que estavam cercados dentro da cidade. E aqueles homens começam a conversar: que faremos nós? Se a gente ficar aqui, a gente morre de fome, porque já não tinha quem levasse comida para eles, porque eles viviam da misericórdia dos outros. E eles começaram a conversar entre si e disseram: se a gente ficar aqui, a gente morre de fome. Mas se nós formos para dentro da cidade, eles não vão nos receber. Eles não podiam, era proibido até por lei. Vamos lá para o acampamento dos inimigos, porque se ficarmos aqui, morreremos. Se formos ali em outro lugar, morreremos. E se formos lá para o exército inimigo, morreremos. Então, tão somente morreremos. Não havia muita escolha. E Jesus, Deus, Ele escolhe para levar aquela mensagem, para descobrir o mistério da soberania e do poder de Deus. Ele escolhe os 4 piores. Os irmãos sabiam que Deus tem prazer em escolher os piores, tá? Deus tem prazer em escolher os piores e não os melhores. Quando Ele vai escolher o apóstolo dos gentios, Ele escolheu quem? Paulo, que era o pior. Ele era um assassino. Ele consentia com a morte dos cristãos, ele perseguia, ele arrastava e arrancava de dentro das casas. Diz a palavra de Deus que ele respirava ódio e fúria contra a igreja do Senhor Jesus, a ponto de Jesus, quando aparece para ele a caminho de Damasco, diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era um perseguidor voraz. Quando Jesus vai escolher os apóstolos, Ele escolhe
aqueles que, humanamente falando, não teriam muitas condições e posteriormente foram até acusados de serem indoutos, de serem analfabetos, ignorantes. Na verdade não eram, mas foram assim acusados por serem pessoas humildes. Quando Deus vai escolher um libertador para Israel, que estava lá no cativeiro egípcio, escravos, ele escolhe um homem gago, um homem pesado de língua, um cara que tinha fugido do seu próprio país, lá do Egito, tinha ido para o deserto de Midian, porque tinha matado alguém, tentando resolver um problema com as suas próprias mãos, esquecendo o tempo de Deus, a direção de Deus, a forma como Deus queria que aquilo acontecesse. E aqui, nesse caso, Deus usou 4 leprosos. E isso é bom para a gente entender que Deus, quando chama, quando escolhe, Ele não escolhe os melhores, tão somente. Ele escolhe as pessoas que estejam prontas para obedecer, para dizer um sim, para se colocar como aquele que aceita um desafio. E Deus o faz na sua soberania, né? As suas escolhas. Eu estava vendo uma pessoa que foi tremendamente promíscua, suja, imunda, com muitos parceiros, dando testemunho da sua conversão. E ela disse assim, sabe por que Deus me escolheu como a primeira a ser salva na minha casa? Porque eu era pior, e Deus escolhe o pior para salvar. E diz ela que depois a mãe dela foi salva, as irmãs foram salvas, né? Então, às vezes, ela foi o primeiro na minha casa a ser salvo por Jesus. Provavelmente você era o pior, né? Você era o mais necessitado, Deus queria manifestar graça. Deus escolhe leproso. Você foi o primeiro, Vicente, na sua casa? Não. Então tinha alguém pior do que você. Porque Deus, Ele busca... Oi? Busca o pecador. E aqui, o profeta tinha profetizado. E agora? Deus tinha feito a libertação. Mas, para descobrir que Deus já o tinha libertado e dado vitória, foi necessário a ação desses leprosos, né? Sabe que isso traz uma imagem, uma tipologia do que acontece atualmente com a humanidade. Será que o pecado da humanidade já está resolvido? Do ponto de vista de Deus, Jesus morreu por toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Do ponto de vista da questão do pecado, quando Jesus morreu por todos. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar todo aquele que crê. Mas como crerão se não forem enviados? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus diz assim que grande é a seara e poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. E o que esses obreiros vão fazer?
Esses obreiros, eles vão entrar nos lugares onde estão as pessoas cercadas pelo diabo, onde estão as pessoas aprisionadas em trevas, onde estão as pessoas que estão carcomidas pelo pecado. Vai dizer ali: olha, já foi realizada a solução do seu problema, porque o inimigo que te assolava, ele já foi derrotado. Em Colossenses diz que Jesus expôs na cruz, através da cruz, todos os principados e potestades, os expôs ao quê? A vergonha, ao ridículo. Na antiguidade, quando o exército inimigo era derrotado, se fazia a humilhação pública do capitão ou do rei, fazendo aquele desfile com o rei dentro da gaiola, né? E o povo ali olhando aquilo e dando júbilos de vitória, porque venceram o inimigo. Lá em Colossenses, quando diz que Jesus expôs, através da cruz, derrotando o diabo, expôs a vergonha pública, é porque o inimigo já foi derrotado, o pecado já foi derrotado. Jesus já promoveu a vitória. Agora alguém precisa anunciar. Alguém precisa anunciar. Porque para usufruir dessa vitória, há necessidade de crer. Lembra do oficial, o que ele disse? Quando Eliseu disse assim: olha, amanhã a essas horas vai estar tudo resolvido. Ele disse: ainda que o Senhor abra janelas dos céus, será que isso é possível? Verás com os teus olhos, mas não comerás. E hoje em dia também, quando a gente prega o Evangelho, será que isso é possível? Será que existe um Jesus que redime, liberta e transforma? A pessoa fica perguntando, a pessoa fica extravasando incredulidade e não usufrui. E o que acontece? A palavra é a mesma: verás, mas não comerás. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que todo olho verá. Não é verdade? Até aqueles que o traspassaram. Sabe lá na cruz, quando traspassaram Jesus? Até aqueles verão. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Só que uns é para a glória eterna, outros para juízo eterno. No final dos tempos, todos os joelhos se dobrarão perante Jesus, até aqueles que não creram, que não viveram para Jesus. O próprio Satanás se dobrará para ser lançado no inferno, junto com aqueles que não creem no Senhor. Mas todos hão de reconhecer a verdade do Evangelho, que foi anunciada, porém rejeitada por muitos, mas aceita por aqueles que foram salvos. A proclamação de que o exército já foi derrotado e que a vitória já foi dada. Eles estavam dentro dos muros de Samaria, e eles estavam tentando resolver, sabe, os seus problemas. Deus já tinha resolvido. Como é que Deus resolveu o problema? Deus manda lá um barulho. Vamos ler aqui em 2 Reis, no capítulo 7, versículo 5, diz assim: ao anoitecer, os leprosos, eles foram
ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas, dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando tudo que estava no acampamento. Olha como é que é. O método de Deus é extraordinário, né? O método de Deus. Deus fez eles ouvirem um barulho de um grande exército. E fugiram. Tinha um grande exército. Deus, quando quer agir, e quando Ele age, é do jeito dele, para resolver aquele problema. Agora, dentro dos muros de Samaria, eles também estavam tentando resolver o grande problema. Como é que eles tentaram resolver o problema? Negociando os filhos, tá? Tem muita gente aí que não quer saber do evangelho, mas está negociando os filhos com o diabo. Como é que negocia os filhos com o diabo? Como que é? O mundo vai oferecer um monte de coisas, e você mesmo leva o seu filho para que o diabo trabalhe no coração dele, na vida dele. Tem pais que levam os seus filhos para, como é que é o nome daquelas festas? Rave, que tem droga, tem sexo, tem amigos totalmente impróprios. Tem pessoas que saem nuas, a gente fica sabendo aqui, né? Porque São José dos Pinhais tem aí suas chácaras e às vezes promovem esse tipo de coisa. E leva, entrega, negocia para ficar bem nesse mundo. Uma coisa que o crente não entende é que a gente nasce nesse mundo e quando aceita Jesus, a gente já não é mais desse mundo. Sabiam? Nós somos cidadãos do reino de Deus. E o reino de Deus está numa outra dimensão. Embora reflita aqui na terra, mas ele é de outra dimensão. Para a gente entender isso, nós estamos dentro do Cronos, né? Dentro do tempo. Vamos imaginar o nosso tempo. Seria dessa parede até essa parede lá, o nosso tempo, tá? Cronos. Por quê? Porque teve começo, nós estamos aqui no meio do tempo, a humanidade, mas vai ter um fim. Isso acontece com a nossa vida, a gente nasce, cresce, se desenvolve e morre. Dentro do tempo. E com a humanidade inteira vai acontecer isso. Começou lá com Adão e vai terminar um dia com a volta do Senhor. Então a gente está aqui. Só que acima desse existe um tempo eterno, que daí não tem essas paredes. É a eternidade para lá e a eternidade lá para o outro lado. E nesse tempo que está acima de nós, onde fica o reino de Deus, esse tempo é sempre presente. É a presença de Deus, tá? E quando a gente se converte, quando o Vicente se converteu, ele foi elevado para esse reino, que é eterno. Entende? E nós também, como igreja. E aqui embaixo no Cronos, o que tem? Jesus já falou: no mundo tereis aflições. Aqui a gente tem aflição, a gente tem sofrimento, a gente vai ficar doente, a gente vai ficando velho, né? Vai engordando, vai tendo reumatismo, tem dívida, boleto no final do mês para pagar, né? Menos o Vicente, que não, né? Já está no outro nível, né? Funcionário público, sei lá. Já debita. Então, mas olha, irmãos, nós estamos aqui.
E daí nós pegamos e criamos os nossos filhos para serem cidadãos aonde? Daqui. Desse mundinho aqui. Por quê? A gente quer que eles sejam profissionais, a gente quer que eles ganhem dinheiro, né? Dali a pouco acabou o tempo deles, eles não vão fazer nada com esse dinheiro, né? Com essas faculdades ou com esses doutorados, não vai sobrar nada. Eles vão para a sepultura pelados, porque a roupa também vai se decompor, né? Daí vira osso, vira esqueleto, esse corpo, aqui nesse Cronos. E a gente se esquece que nós somos cidadãos da onde? Do outro reino, que reflete aqui. Jesus fala, o reino de Deus está entre nós, mas nós não somos daqui. Enquanto a gente está aqui, a gente obedece leis e tal, porque precisa, né? Fazemos parte, fazemos o melhor, damos testemunho, mas a nossa visão, os nossos olhos estão no reino de Deus. Só que muita gente não percebeu isso ainda. E daí a gente vive naquele cercadinho, como se estivéssemos dentro dos muros de Samaria, tentando resolver os problemas com a nossa própria capacidade. Então o que eles faziam? Eles negociavam os seus filhos, né? Nós comemos o teu filho, agora está na hora de cozinhar o teu. É mais esse tipo de solução humana, né? Ou quando tudo está dando errado, a culpa é de quem? Do profeta, né? A culpa é sempre do profeta. Está dando tudo errado, a culpa é do pastor, né? A culpa é do profeta. Vamos cortar a cabeça do pastor, né? Porque a culpa é dele. Vamos cortar a cabeça de Eliseu. Tá toda essa confusão aqui dentro dos muros. Vamos resolver. O rei lá vestido de saco, né? Entristecido, as mulheres brigando, o pessoal tremendo de medo, todo mundo tentando resolver. Resolver o quê? Aquilo que Deus já tinha resolvido. Você está tentando resolver aquilo que Deus já resolveu. O exército nem estava lá. E eles estavam dentro da cidade, tremendo de medo. Existe o medo natural, que é o medo que a gente tem quando se depara com um cachorro bravo. Alguém já passou por isso, né? De repente está andando na rua, vem um cachorro bravo, daí você já se arma porque você está com medo. Agora existe um medo que é um espírito. Os irmãos sabiam? A Bíblia fala que Deus não nos deu o espírito do... Não lembra? Do medo. Tem o medo que é espiritual. Eu, por exemplo, eu sei que existe uma ação demoníaca nessa rua tremenda, que eu nunca vi uma rua que tem tanto medo. Se o Vicente parar com um carro aqui na frente, né, Vicente? Dali não dá 5 minutos para meia dúzia de negros que está achando que você vai assaltar alguma casa. Esses dias um cara veio comer uma marmita aqui na frente. Sentou ali, abriu a marmita, daí começaram a chegar gente. Você está fazendo aí? Daí eu tenho um aplicativo, um WhatsApp da rua. Olha, eu vi um cara que estava andando. Esses dias o trabalhador ali, o coitado do pedreiro, estava esperando carona para ir embora. E daí, está rondando ali 2 mal encarados. Estavam trabalhando na casa do Arlindo. Isso é um exemplo de medo de tudo. Tem gente que tem medo de usar o celular, porque já acha que vai ser roubado, assaltado, não importa onde esteja, não uso. Tem gente que já anda com o celular para dar para o bandido, que vive com medo. Tem medo de más notícias. A gente tem que se policiar quanto a isso, né? Quando
o Ramon se atrasava, quando ele morava com você, será que você pensava assim quando ele se atrasava? Deve ter sido promovido, deve ter ganhado um aumento, resolveu, né? Encontrou a namorada da vida dele, quando se atrasava. Não, né? Pensava assim, como é que é? Foi atropelado, né? Ou foi sequestrado, né? O Israel, por exemplo. Você dormia tranquila? Mas não é o normal. O normal é pensar assim, alguma desgraça aconteceu. Né? Morrendo de medo. Mas nunca pensa assim, olha, ele deve ter sido promovido a sócio da empresa e está jantando com o patrão. Alguém pensa isso? Porque vivem sob a égide do medo. E a Bíblia diz que é para lançar sobre Jesus toda a ansiedade, né? É que nós vivemos cercados nesse muro de Samaria, sem saber que o inimigo lá do lado de fora já foi derrotado. Derrotado. O método de Deus é melhor do que o nosso método, né? Outra coisa dessa história que foi interessante, nós vamos ler a partir do versículo 8, capítulo 7, versículo 8, diz assim: Tendo chegado os leprosos às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas, saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam tudo também. Os leprosos estavam se esbaldando, né? Tinha ouro, tinha prata, tinha as tendas, tinha a roupa, tinha os animais. Eles pensavam, ficamos milionários. De repente. Não foi isso? Só que eles tinham uma coisa no coração. Olha o que diz o versículo 9. Diz assim: Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas novas e não podemos ficar calados. Se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Hoje é dia de boas novas e nós estamos calados. Sabe, nós vencemos o diabo, nós vencemos o pecado, nós vencemos a morte, nós temos as Escrituras, a palavra de Deus, nós temos a comunhão entre os irmãos, nós temos a oração, que a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós temos a oportunidade de adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós temos a bênção do Espírito Santo morando em nós, nos orientando, nos dirigindo. Enquanto tem gente cercada, que não sabe que o inimigo foi derrotado, que não sabe que todas essas riquezas estão disponíveis para eles também. E nós poderíamos estar aqui conversando agora, nós leprosos. Hoje é dia de boas notícias e nós temos nos calado. Não é bom o que nós fazemos. Precisamos ir lá e avisar. Esses dias nós fomos, né? Nós fomos ali no Fênix avisar. O que nós fomos avisar lá? Gente, eu vou dramatizar um pouco. Os leprosos chegaram lá com um violão, nós, né? E dissemos o quê? Hoje é dia de boas notícias, nós viemos trazer boas notícias.
existe um Deus que te ama, que pode te libertar, existe um Espírito Santo que pode te selar, existe o poder da oração que pode transformar o teu lar, transformar a tua família, os teus filhos. Você não precisa viver nesse inferno. Jesus já resolveu isso. Basta você ter consciência disso e crer. Porque só será rejeitado quem disser assim: eu não acredito, ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, será que poderia isso acontecer? E daí nós temos que dizer também: olha, você vai ver um dia com os seus olhos, só que você não vai usufruir. Você precisa crer. Mas o homem de Deus que já foi liberto precisa falar. Quantos aqui de nós já tivemos esse sentimento que os leprosos aqui tiveram? Quando eles começaram a conversar e dizer assim: ó, a gente não está agindo certo. Nós não estamos agindo certo. Nós não estamos falando para os nossos vizinhos. Nós não estamos falando para os nossos colegas de trabalho. Nós não estamos falando para as pessoas. Nós não estamos usando todos os meios possíveis para dizer que já vencemos, porque Jesus venceu por nós. Hoje é dia de boa notícia. E nós temos nos calado. Se nós não falarmos, se nós esperarmos até o amanhecer, seremos culpados. Será que adianta você querer anunciar Cristo depois que chegar o amanhecer do novo dia e as trombetas tocarem? E você vê, enquanto você sobe, o teu filho, teu vizinho, teus parentes, acomodados nesse cronos, nesse tempo, porque nunca transportaram a sua vida para o reino lá de cima, porque você não falou, porque você não transmitiu a mensagem, porque você não viveu à altura do Evangelho de Cristo. A gente anda por aqui, mas nós somos de outro patamar. Deus providenciou tudo para nós. O que diz lá no livro de Efésios? Diz o quê? Que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Significa o seguinte, ó. A gente está no Cronos aqui, ó. Só que nós somos das regiões celestes, nós somos do reino de Deus. Todas as bênçãos estão lá, para nós. E a gente acessa essas bênçãos como? Orando, falando com o Pai, em nome de Jesus. Nós somos abençoados. E todo aquele que entrega a vida a Jesus é abençoado com todas as bênçãos. Acessando essas bênçãos em nome de Jesus. E começando por crer no que Jesus fez. Só que nós temos que anunciar. E Deus usou aqueles leprosos para confirmar que a palavra de Deus se cumpre. De uma forma ou de outra. Como é que a palavra de Deus se cumpriu nesse caso? O profeta disse: amanhã, nessas horas, tudo se resolve. Se resolveu? Se resolveu, porque Deus fez o exército inimigo ouvir um barulho e fugiram. Estava resolvido. Mas qual foi a outra palavra do profeta? Você verá com os teus olhos, mas não comerás. Se cumpriu? Então a palavra de Deus ela vai se cumprir, tanto positivamente para quem
se apegar à palavra, quanto ela também vai se cumprir para aquele que rejeita a palavra. No dia do juízo, ninguém vai poder dizer assim: ah, mas eu não tinha muita certeza do que o pastor pregava, eu não tinha muita certeza do que eu ouvia no rádio, na televisão, na internet, nos folhetos, no YouTube, que a palavra está sendo pregada. Nunca se pregou tanto. Só que essa palavra também diz que se você não crer, você já está condenado. Primeiro porque você vive nesse cronos aqui, e aqui é a tua casa, aqui é teu berço. É aqui que você é feliz. Você é feliz vivendo entre pessoas corruptas, entre homens caídos, entre pessoas traiçoeiras, um enganando o outro e sendo enganados. A Bíblia diz que nos últimos tempos as coisas iriam piorar ainda, porque o homem caído ficaria pior, seriam amantes de si mesmos, seriam inimigos do bem, seriam ingratos, desobedientes aos pais e às mães, e tudo isso. Então essa ideia de que a sociedade vai melhorar cada vez mais, esqueçam, você está nesse mundo, e viver nesse mundo dói. Jesus mesmo já deixou isso muito claro. Daí Jesus te dá uma oportunidade. Olha, enquanto vocês estão aqui, vivam o reino de Deus. Vivam no outro patamar. E tragam os valores do reino para aqui, para a sua vida. Porque ali você vai ter as soluções, as bênçãos, a direção, o Espírito orientando. Daí vivam nesse mundo para transformar, sabendo que um dia vocês sairão e estarão com o Senhor. O Senhor vem buscar os seus fiéis. Vicente, um dia você vai ouvir assim: Vicente, vem aqui, servo, entre no descanso do teu Senhor, né? Vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, quem não creu, que nem aquele oficial lá, vai ouvir outra coisa, vai ouvir assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo, seus anjos. Sabe, é importante a gente saber isso, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, porque o diabo e os anjos do diabo, eles não têm perdão. Então o quê? Deus, como é justo, vai ter que fazer com que eles paguem pela rebelião que cometeram, pela sua oposição a Deus. Então, no tribunal de Deus, o inferno é necessário para que a justiça de Deus prevaleça, certo? O diabo não tem redenção, nem os demônios. Só que daí, Deus, para ser justo, ele vai ter que fazer justiça com o homem pecador também. Daí Deus teria que pegar o homem pecador, que é a humanidade toda, e colocar lá junto com o diabo no inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Daí Deus, ele manda o Filho amado, Jesus, para livrar o homem da condenação eterna, para que o diabo fique sozinho no inferno com seus demônios. E daí Jesus, ele diz:
Eu vou, voluntariamente ele diz, eu vou lá, eu nasço como homem, vivo uma vida perfeita, sem pecado, sou punido, mesmo sem ter pecado, no lugar da humanidade toda. E quem crer em mim, Jesus, será salvo e não precisa ir lá passar a eternidade com o diabo. Que troca maravilhosa, hein? É só receber Jesus e está salvo. E tem gente que não quer. E tem gente que passo a passo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem culto para adorar Jesus. Jesus é esse que se dispôs a vir para morrer no nosso lugar e nos livrar do inferno. Mas daí, adorar Jesus. Meu filho e minha filha ela tem um compromisso lá, não sei no que, eu vou levar eles lá. Para que ir no culto, adorar Jesus? Irmãos, quem sabe o que Jesus fez, não quer estar em outro lugar, senão no lugar de adoração a Jesus. Por gratidão. Quando você é salvo do fogo eterno, e daí você percebe que isso aconteceu, você só tem gratidão a dar. Você dá a vida toda. Você se entrega completamente. Você diz, olha Senhor, agora eu sou teu, faz de mim o que o Senhor quiser. Por quanto tempo? Para sempre. Gratidão. Deus usou então os 4 leprosos para comprovar a sua palavra, para transmitir. E esses leprosos foram abençoados também, né? Quando descobriram o mistério de Deus naquele momento. E eles não se calaram. Dessa mesma forma, nós temos a responsabilidade de sermos neste mundo a voz de Jesus, convidando os pecadores para virem para o sumo pastor, que é Jesus. Jesus, ele está chamando. Jesus deu exemplo vindo neste mundo e chamando. E a palavra de Deus diz que aqueles que pertencem a Jesus ouvirão a sua voz. Vamos ouvir uma canção agora que fala sobre o chamado do bom pastor.
Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque podemos ler a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, podemos viver nesse ambiente em que o Teu Espírito opera, ó Deus. Sabemos que vivemos neste mundo, mas que não somos deste mundo, nós pertencemos ao Teu reino. O Senhor mesmo falou que não peço que os tires do mundo, mas os livre do maligno. Sabemos que este mundo está sob uma ação maligna, profunda, mas nós não somos daqui, somos do Teu reino, e sabemos que aqui nós podemos ter domínio, porque o Senhor mesmo nos conferiu poder e autoridade neste mundo. Pedimos então que a Tua igreja opere dessa forma, Senhor, na Tua presença, na autoridade do Teu Espírito, vivendo aqui, Senhor, com autoridade, pregando a Tua palavra, mas também sabendo que um dia estaremos com o Senhor. Esteja nos abençoando até aquele glorioso dia, Senhor, quando o Senhor voltará para buscar a Tua igreja, o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.